Gravando, glória a Deus. Bom, vamos dar início então, nosso culto desta noite. Quem vai fazer a primeira oração, fique à vontade. Depois nós vamos fazer alguns louvores ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, nessa liberdade, Deus, que temos de estar reunidos buscando a tua face. Obrigado, meu Senhor, porque nós sabemos que tu tens cuidado de nós. Que nesta noite, Jesus, que o teu nome seja glorificado neste lugar, em nosso meio. E que vidas possam ser alcançadas, meu Deus, através deste culto. E que vidas possam ser tocadas pelo teu Espírito através da tua palavra. Ministra, ó Deus, no coração do Alexandre, Senhor, a tua vontade para que possa falar aos nossos corações. Seja conosco, meu Deus, do início ao fim deste culto. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Este louvor lhe fala do anseio de todo aquele que nasceu de novo. O céu está cheio da sua glória. O céu está cheio do seu poder. O céu está cheio da sua glória. O céu está cheio do seu poder. A minha alma espera em ti. Meu coração bate mais forte por ver o céu, por ver teu rosto, Jesus, mais forte. O céu está cheio da sua glória. O céu está cheio do seu poder. O céu está cheio da sua glória. O céu está cheio do seu poder. A minha alma espera em ti. Meu coração bate mais forte por ver o céu, por ver teu rosto, a minha alma espera em ti. Meu coração bate mais forte por ver o céu, por ver teu rosto, Jesus, Jesus. Sim, Senhor. Jesus. Nós sabemos, Senhor, que somos a tua imagem e semelhança.
E isso faz de nós um verdadeiro milagre. Porém, nós muitas vezes não conseguimos compreender a profundidade deste amor, porque nós não sabemos o que o Senhor vê em nós. Milagre, Senhor, milagre eu sou. Milagre, Senhor, tens feito em mim. Até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor. Milagre, Senhor, tens feito em Obrigada, Deus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Já foi orado, meu Pai, pela palavra. Nesse momento fala com cada um de nós. Esse é o anseio sincero dos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Bom, o texto que eu quero ler essa noite, uma breve reflexão de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que eu acredito que tem tudo a ver com a época em que nós estamos vivendo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 1. Amém? Eu vou ler aqui os versículos, onde diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém? Está um pouquinho diferente a versão, talvez, da minha Bíblia anterior, porque essa daqui é a revista atualizada, a maioria é a revista corrigida, né? Mas, independente, as palavras não tiraram fora o sentido, e eu quero avaliar aqui cada um dos versículos, porque eles são bastante claros no tocante a uma realidade que, infelizmente, muitos ainda não vivem. Ele diz assim, olha, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Interessante Paulo dizer isso.
Havia uma confiança nas palavras dele. Porque ele dizia que as pessoas daquela época, os irmãos daquela época, conheciam a Bíblia. Entendiam sobre o tema, o assunto escatológico da volta de Jesus. Eles tinham, com precisão, detalhes claros. Isto significa o quê? Significa que os cristãos da época de Paulo estavam preparados para falar de Jesus. Hoje em dia, quando você fala de final de tempos, as pessoas acham que assim, acabou a internet, é o apocalipse. É o fim dos tempos. Tudo vai voltar, acabou a internet. Tem gente que pensa que é isso. As pessoas veem a pandemia, é o fim do mundo. O fim do mundo acabou, não tem mais nada agora para se viver depois disso. Muitas pessoas que já estão há milhares de anos já no Evangelho não sabem nada sobre a vinda de Jesus. Nada. Nada. Se um incrédulo, uma pessoa que não conhece a palavra nem nada, e perguntar para eles assim, olha, eu tenho ouvido falar muito sobre a vinda de Jesus, o que significa isso? Como é que se dará isso? E acabou. É um checkmate para a pessoa. Ela não sabe nada. E Paulo, no entanto, ele diz que os irmãos estavam inteirados de tal forma que eles tinham precisão, ou os detalhes de tal vinda, eles estavam sabendo. Eu vou dizer para vocês, uma das coisas que mostra uma pessoa pronta para partir para a eternidade, um dos detalhes que prova que uma pessoa realmente está pronta para se encontrar com o Senhor, é exatamente ela entender da vinda dele. Porque quando você não pensa na vinda, quando a vinda de Jesus não é um assunto comum para você que se diz cristão, para nós que lemos a Bíblia, que congregamos como estamos fazendo aqui, quando este assunto de escatologia, que diz respeito às coisas do fim dos tempos, do retorno de Jesus e tudo mais, do milênio, não fazem parte do nosso cotidiano, então a nossa tendência é pensarmos no agora. A nossa tendência é nos inclinarmos para o conhecimento daquilo que é para este mundo, para esta vida. Aí somos inteirados em tudo. E tem gente que sabe de tudo. Cristãos que sabem de tudo, menos da vinda de Jesus. Quando se fala de Bíblia, eles não sabem de nada. E o que realmente importa? O que, ao sermos cristãos, realmente importa? Paulo mandou uma carta para Timóteo, todo mundo aqui sabe a segunda carta, que foi a última carta que Paulo escreveu a Timóteo, e ele deixou uma coisa muito clara para Timóteo. Ele disse que ele estava já prestes a ser oferecido como sacrifício, quer dizer, eles iam matá-lo porque ele recebeu pena capital por pregar o evangelho na época. Levantaram falsas testemunhas para condená-lo como se fosse um agitador, um anarquista, coisa que não tinha nada a ver, ele pregava o evangelho somente. E ele foi condenado principalmente porque uma das mulheres de governadores poderosos de Roma se converteram ao evangelho. E isso fez com que a revolta contra os cristãos, principalmente, e contra aqueles que estavam liderando, eram totais. Então deram pena capital para Paulo, pena de morte. Então ele escreve essa última carta dizendo que ele cumpriu a carreira. Ele guardou a fé. E aí ele diz uma coisa que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Veja que isso fazia parte do cotidiano, da mente, dos pensamentos dos cristãos. Isso daí imbuía os pensamentos dos cristãos. Ele disse assim, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, único Senhor, me dará naquele dia. Mas não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Olha só o que ele agrega à salvação, a coroa da justiça, a vinda de Jesus. Só para nós conferirmos, talvez muitas pessoas que estão nos assistindo, eles não viram esse texto, vamos aí para Timóteo, depois a gente volta aqui, deixa marcado aí, aproveitar que essa Bíblia tem esses. Para 2 Timóteo, está bem pertinho aí, né? Praticamente são os próximos livros. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8.
2 Timóteo 4, 6 a 8. Né? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Olha agora. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, em algumas Bíblias, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos o quê? Na minha Bíblia está já no presente. Amam a sua vinda. Que dá na mesma. Pode ser usado no futuro como no presente. Vocês conseguiram sentir, aqui também pelas palavras, pelas últimas palavras do apóstolo consagrado, que foi Paulo, da relação daquilo que reside no coração do cristão com a vinda de Jesus, é um fator, é um sinalizante da sua fé em Cristo, uma fé salvífica, uma fé que realmente salva, que a fé daqueles que realmente vivem a vontade do Senhor está conectada intimamente à volta dele. Porque afinal de contas, gente, sinceramente, este mundo aqui já não é mais para nós. Nunca foi. Desde que o homem caiu, o mundo ficou do avesso. Mas seja sincero, olha para o lado de fora. Olha para o mundo. Olhe para as injustiças sociais. Esses dias eu estava falando aqui, comi ali um prato bem gostoso de arroz, feijão e ovos, né, que eu chamo de zoiudo ou descovador. E dá um aperto tão grande no coração de saber que quase 70% da humanidade não tem esse privilégio de comer isso. Se comem 2, 3 vezes por semana. Tem gente que come uma vez por semana, olha lá. E não sabe o que é uma mistura, que é um ovo. E que é um prato tão simples. Isso é uma injustiça que não tem como nós escrevermos. Nós não podemos folgar com a injustiça. 1 Coríntios 13, Paulo disse isso. Quem ama não folga. O amor não folga com a injustiça. Não é verdade, gente? Então, quer dizer, não folga. Quer dizer, eu não fico tranquilo. Eu posso encostar a minha cabeça na hora que eu vou dormir ali na cama no travesseiro e dormir em paz no tocante à minha relação com Deus. Mas no tocante a todas as demais coisas deste mundo, uma parte de mim não descansa nunca. E não pode descansar. E aí vem a pergunta: aonde reside a solução para isso? Para esses problemas sociais, para essas guerras, para todo o mal que nós vemos diariamente? Como esses dias atrás, a coisa mais terrível que eu vi na minha vida foi o vídeo daquele marido matando a sua esposa juíza a facadas, praticamente na frente das filhas, as filhas gritando desesperadamente. Aquilo ali marcou para o resto da vida a mente daquelas meninas. Elas viram a pior coisa que alguém pode imaginar. Esse não é o mundo que o Senhor tem mais para nós. Aonde está a solução? O próximo governador? O próximo presidente? Nosso presidente? Não. Eles não podem fazer nada. Muitos deles até pioram a situação ainda mais para ajudar. Escândalos financeiros, não é? Desvios de dinheiro. Tudo isso gera todos esses problemas que nós estamos descrevendo aqui. De onde vem? De um governo mundial? De onde virá essa paz, esta certeza de um amanhã maravilhoso e tranquilo? Só quando Jesus voltar. É por isso que o coração do cristão, do salvo, tem de estar conectado à vinda de Jesus. Alguém aqui pode me dizer qual foi a oração matriz que Jesus nos ensinou? A primeira parte dela diz o quê? Vocês lembram sobre o Pai Nosso? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então, olha só. Ele glorifica ao Pai e a primeira coisa que ele diz é o quê? Venha a nós o teu reino. Venha. Jesus disse, quando vocês forem orar ao meu Pai, peça sempre para ele voltar. Porque isto significa que o nosso tesouro maior é Jesus. Isso mostra o quanto nós o amamos.
Agora não, as pessoas pedem tudo para as coisas deste mundo. Para o amanhã, para o hoje. Tem pessoas mais desesperadas em resolver os problemas daqui desta vida. Nunca serão resolvidos. Sempre vai faltar alguma coisa. E isso deveria nos atrair, nos empurrar com força para perto do Senhor. Buscar ansiosamente a sua volta. Encontrar-se com Ele. Nós deveríamos, como os discípulos da época do primeiro século, segundo século, terceiro século, ansiar a vinda de Jesus. Foi por isso que Paulo falou, porque isso mostrava aonde estava o coração dele. Não somente a mim, Paulo, será dado a coroa da justiça, mas a todos quantos amarem a sua vida. Amarem, é amor, está falando de amor. Amor é empenho. Amor é obediência. É um desejo sincero pelo Senhor, pela volta do Senhor, para que a sua justiça recaia sobre este mundo vil. E, no entanto, muitas vezes os cristãos estão fazendo campanha, gente, campanha. Foi como uma pessoa falou hoje para mim. Estão fazendo campanha de 7 dias para ter o ano abençoado. Seja sincero, irmão. Será que ainda nós vamos acreditar nisso? Essa é a palavra do Senhor para nós? A palavra do Senhor para nós é que esse mundo será destruído. Pedro, quando pregava o evangelho, ele falava que este mundo que nós conhecemos hoje passará pelo fogo. Deus o destruirá. Os profetas do Antigo Testamento diziam que o Senhor está preparando um dia onde os céus vão se desenrolar como uma cortina, como um pergaminho. Que ele vai sacudir as extremidades da terra. E, no entanto, o mundo anseia uma paz aqui, não é? A paz aqui, muitos pensam que é dinheiro no bolso, né? Aquela musiquinha de ano novo, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Pronto, é um ano novo feliz esse daí. No entanto, você conhece alguém que tem dinheiro? E é uma pessoa que você olha assim, nossa, eu queria ser como ela. Fala a verdade. Quando você olha, você pode procurar o mundo inteiro, de norte a sul, leste a oeste desse planeta. Você não encontrará a paz. A paz só reside em Cristo. Por enquanto, nós estamos intimamente ligados a Ele pela fé, no Espírito. Mas deve haver um anseio, até físico, material, carnal. Quando eu falo carnal, eu falo de corpo, carne e sangue. Desejar Deus. Desejar o seu retorno. Desejar que estes olhos possam ver o nosso Redentor. Deve estar aí a nossa esperança. Deve ser exatamente esse o nosso anseio. Essa é a nossa busca, o nosso empenho diário. Quando esse for o nosso empenho, quando nós estivermos mais interessados na vinda de Jesus do que nas coisas cotidianas, as coisas cotidianas todas fluirão. E se forem bem ou mal, independente do resultado, nosso coração estará ardendo, mas não olhando mais para o horizonte deste mundo, mas para o céu, de onde vem a nossa redenção. Não é essa a exortação das Escrituras? Que nossos olhos devem estar voltados para cima, de onde virá a nossa redenção? Quer dizer, redenção é no sentido de salvação plena, de ser, de uma vez por todas, tirado de toda dor, de todo sofrimento. Então, muitas vezes nós nos iludimos, nós nos enganamos com o tempo, nós deixamos que o tempo, muitas vezes, tome conta de nós. Não, nós deveríamos administrar o nosso tempo. No dia que se chama hoje, nós devemos estar ali, remindo este tempo, pensando no Senhor. Isso é amar a sua vinda, isso é desejar vê-lo. Será que realmente este é o anseio do nosso coração? O que é que nós mais desejamos hoje? Qual é a real solução para nós? Seja sincero com você mesmo. A real solução para mim e para você é Cristo. Não existe outra. Não é dinheiro. Não é felicidade, não é casa, não é carro, não é um bom emprego, não é estabilidade. Não. É Cristo. Então Paulo vem e diz assim, olha, voltando lá para o texto de Tessalonicenses, ele diz assim, olha, vocês estão inteirados disso.
Em outras palavras, é a coisa que vocês mais desejam. Porque normalmente nós nos dedicamos o nosso tempo, a nossa vida, os nossos pensamentos, àquilo que nós mais amamos. Não é? Nós pensamos, aquilo que nós mais pensamos, aquilo que nós mais ansiamos, é o que nós mais desejamos. É o que nós mais amamos. Você pode ter certeza disso. Jamais o contrário. Isso é uma reação natural. E óbvia, lógica. Então, ele estava dizendo para eles assim, vocês estão inteirados, vocês já sabem como será a vinda do Senhor. E aí Paulo diz uma coisa que eu temo que nós breve veremos com os nossos olhos, que é o que ele disse no versículo 2. Quando andarem dizendo a paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Quando o clímax da humanidade olharem para os lados e falar assim, nossa, agora resolveram o problema das pandemias, agora está resolvido. Agora está resolvido esse problema governamental que nós tanto precisamos. Agora vai dar tudo certo. Olha, agora as pessoas vão fazer um banquete, vão fazer um dia de ação de graças, as resoluções mundiais. Agora sim, agora vai dar tudo certo. Agora as coisas serão diferentes. Agora a vida vai para frente. Agora as coisas vão fluir. Quando isso acontecer, aí o que nós conhecemos do livro do Apocalipse vai começar. Vai despencar tudo, o mundo vai cair mesmo sobre a cabeça dos homens. Por quê? Essa frustração é necessária. Porque eles estavam enganados. Toda a paz, toda a segurança que nos oferecerem nesse mundo é mentira, é falsa, é vã. É vã. Por isso nós não podemos acreditar em promessas, principalmente políticas. Né? Principalmente políticas. Mas também não podemos nos entregar completamente a promessas de qualquer cunho. Infelizmente. Só uma promessa que realmente é fiel e imutável, que é a promessa do retorno de Jesus. Pode ter certeza disso. Não sei como é que vai ser o mundo amanhã, não sei se nossos carros vão voar, não sei se vai ter uma salinha de teletransporte, você entra dentro aqui e já sai lá em Jerusalém, não sei. Não sei se o homem vai fazer um hotel lá na Lua, um hotel 5 estrelas na Lua, se vai construir uma comunidade lá em Marte, não sei. Mas que Jesus vai voltar, eu tenho certeza absoluta. Eu posso não estar vivo, mas eu sei que ele vai voltar. Você lembra quando os apóstolos ficaram assim abismados com aquela visão da ascensão de Jesus? Jesus foi subindo aos céus e as nuvens o ocultaram por causa da altura em que ele foi subindo, como se levitando na frente deles. Imagina você ver isso, um homem como nós aqui subindo assim até sumir nas nuvens. Eles ficaram extasiados, mas naquele êxtase, a Bíblia descreve o quê? Que 2 homens de branco apareceram na frente deles, eram 2 anjos, né? E os anjos disseram o quê? Por que vocês estão assim, abismados, olhando lá para cima? Da mesma forma que vocês viram o Filho do Homem adentrar, ascender ao céu, vocês o verão retornar. Tudo o que nós conhecemos como verdade pode falhar no que diz respeito às coisas desta vida. Mas a palavra de Deus não. Ela é infalível. Ele disse que viria e ele veio a primeira vez. Muitos duvidaram, né? E os que tiveram o privilégio de conhecê-lo, ouviram da boca dele, porque ele sabia dessa realidade. Ele disse assim, olha, muitos desejaram ver o que os olhos de vocês estão vendo, e ouvir o que vocês estão ouvindo, profetas, e não puderam. Mas vocês estão tendo esse privilégio. Quer dizer, desejaram por quê? Porque antes da primeira vinda de Jesus, aqueles que estavam ligados a Deus, ao trono de Deus, eles ansiavam ver o Messias, ansiavam ver o Filho de Deus. Eles ansiavam ver aquele que viria, e ele veio a primeira vez. Agora ele prometeu que virá a segunda vez. E será que ele vai encontrar essa mesma fé no nosso coração? Lembra que Jesus mesmo disse aos discípulos? Quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Você acha que ele estava falando do quê?
Isso. O que não falta são pregadores que fazem negócio da fé alheia, tentando ligar a fé do homem ao positivismo aqui deste mundo, com promessas de milagres, curas extraordinárias. Coisas absurdas são prometidas, mas não se é explicado a realidade de cada uma delas. Primeiro ponto no que diz respeito a essas promessas que são falsas é exatamente no tocante às curas, milagres, prodígios. Deus pode fazer, lógico, pode, não só pode, como ele faz. Agora, nesse exato momento, provavelmente ele está fazendo milagres ao redor do mundo. Sem contar os milagres que nós vemos diariamente do nascimento das crianças, da concepção no ventre de uma mulher, no milagre da natureza, da glória de Deus, como o Salmo 19 diz, não é? Independente disso, milagres também de cegos, aleijados, andar, tudo isso daí. Sim, só que este cego que vai voltar a enxergar, ele vai morrer amanhã. O aleijado vai andar, mas ele vai morrer amanhã. Amanhã o tempo vai passar, ele vai ficar com as pernas fracas também, vai voltar a deitar e não vai levantar mais. Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro morreu de novo. Vocês acham que ele está em alguma caverna, alguma gruta lá, que nem o Indiana Jones encontrou ele lá, guardando lá o tesouro lá? Eu acho que não era Lázaro, né? Estou fazendo só uma trocadilho aqui. Porque o Indiana Jones no filme ele encontra a arca, né? Ele está procurando a arca, e ele acha um guardião que está milhares de anos guardando a arca lá só para... Não, gente. A única pessoa que venceu a morte foi Cristo, mais ninguém. Todos os demais tiveram só uma pitada da eternidade. Entenda, quando Deus fala de milagres, quando Deus fala de cura, ele não pode estar se referindo a este mundo. Todos os textos que falam de sinais e prodígios, milagres e curas e tudo mais, faz uma referência à eternidade. Por quê? Porque tudo que sai de Deus é eterno. É perfeito. Não pode ser transitório, não pode ser efêmero, de pouca duração. Se ele promete vida eterna, então ela tem que existir. Aqui na Terra é que não é. Porque nós vemos os nossos amados que têm fé em Deus morrerem. Se ele fala que vai curar o homem, que Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades na cruz, nós não vemos essa realidade física. Porque nós adoecemos e morremos. Mas será que o Senhor mentiu? Não. Ele simplesmente quer que nós entendamos. Ele é eterno. Quando nós lemos, então, as Sagradas Escrituras, nós encontramos o absoluto. O absoluto. E o que é o absoluto das curas, milagres e prodígios? Todas elas residem em Deus na eternidade. Quando você lê o livro do Apocalipse, no último capítulo, diz que lá não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento, nem lágrimas. Então veja, realmente um dia nós vamos parar de sofrer. Mas é quando? Na eternidade. Lá não haverá mais problemas de desigualdade, de dor, de enfermidade, de morte e tudo mais. Mas não. Os falsos profetas pegam isso daí e pregam a metade. Parcialmente a verdade, porque quando a verdade é dita só parcialmente, ela pode ser, de certa forma, um engodo para a alma das pessoas. É que nem você pegar Hebreus capítulo 11 e falar lá, pegar os textos isolados. Porque fecharam boca de leões, já vem na nossa mente, olha, Daniel, é verdade. O que o cara está falando é verdade, né? Está escrito mesmo na Bíblia. Fecharam boca de leões. Colocaram exércitos para correr, olha, Gideão, olha só. Colocaram exércitos para fugir, Gideão, é verdade, é bíblico. É bíblico mesmo, o que esse pastor está dizendo é verdade mesmo. Então, se eu crer, isso vai acontecer. Mulheres tiveram seus mortos ressuscitados. É verdade, olha, nós vimos, Lázaro ressuscitou, outras pessoas que Jesus ressuscitou, é verdade mesmo, e aí param aí. E aí diz assim, ó, então você só precisa crer que todas essas coisas vão acontecer. Só que o resto do capítulo 11 de Hebreus não é assim. Não é tão positivo assim. E não é uma questão de pessimismo, de otimismo, é uma questão de realismo. O resto do livro de Hebreus diz o quê? Mas outros foram cerrados no meio, passaram fome, foram perseguidos e mortos, moraram em cavernas, vestidos de pele de animais, quer dizer, não tinham mais roupas, fugiram nus, porque não tinham mais nada. E aí tiveram que matar um animal para se vestir. Nike!
Imagina uma coisa dessa, gente. Aí sim eu concordo, aí eu acredito nesse evangelho. Aí isso é plenitude. Só que isso daí não dá dinheiro, não dá lucro. Isso daí, eles pensam assim, com a psicologia moderna dentro do evangelho, né? O evangelho da psicologia moderna diz assim, oh, mas você não pode falar uma coisa dessa, porque isso é muito negativo, a pessoa vai sair com a fé lá embaixo. Ah, mas aí eu creio se não der certo, né? Então não vou entrar nessa não. Negócio. Mas vai dar certo. Vai dar certo quando ele voltar. Quando ele voltar, isso será resolvido. Os que ressuscitarem, os que participarem da primeira ressurreição são os bem-aventurados do Senhor, que serão os que são arrebatados. Porque o arrebatamento e a ressurreição são coisas, não são coisas distintas, é a mesma coisa. Você fala a ressurreição dos mortos, está falando do dia da volta de Jesus. Nesse mesmo capítulo aqui, capítulo 4, você pode conferir depois, de 1 Tessalonicenses, que os que já morreram e os que estão vivos, ambos subirão ao som ante a última trombeta. Então, nós vemos aqui um paralelo que Paulo abre, dizendo que as pessoas do mundo estão fritas mesmo. Porque eles acreditam no próximo político que vai aparecer. Tinha uma música antiga sertaneja, né? Falava, espinheira. Falava, eita, espinheira danada, que o pobre atravessa para sobreviver. Né? Aí tem uma parte que fala, né? Sonham com as velhas promessas da gente importante que tem ao redor. Quando entrar o fulano, sair o ciclano, será bem melhor. Mas entra ano e sai ano, e o tal de fulano ainda é pior. Este é meu cotidiano, mas eu não me engano, pois Deus é maior. Ele estava dizendo assim, todo mundo que chega ali por detrás da luz, das câmeras, das promessas com os textos redigidos por pensadores e convencem as pessoas, falam, agora vai dar certo. Quando montaram aquela equipe dos melhores jogadores de futebol do Brasil, falaram, agora vai, levaram 7. Estão chorando até hoje. Os brasileiros estão chorando até hoje, perderam até a vontade de jogar bola. Paulo disse. Agora pensem comigo. Vamos dizer que vem aí agora essas vacinas, tudo, e entra aí um ano, depois o próximo ano, uma calmaria. Aí as coisas começam novamente a se encaixar, aí as pessoas começam a levantar, aí fala assim, vocês não precisam mais usar máscara. Aí, lógico, vai sendo acobertado tudo que deu errado e começa a se apresentar só o que está dando certo. Agora é o contrário. Agora é o momento de se apresentar tudo que está dando errado, para gerar o caos e o medo, e tudo que está dando certo ficar acobertado. Aí eles vão reverter a situação. Aí todo mundo vai ficar naquela assim, nossa, olha, a melhor época. É que nem eu. Eu penso assim, nossa, melhor época é os anos 80. Mas eu já vi meu pai falando, a melhor época foi os anos 60. E quem estava nos anos 60 deve ter dito, a melhor época foi os anos 40. E quem estava nos anos 40 foi os anos 20. E aí vai. Você entende? Não, de 20 para baixo é preto e branco. Gente, a gente precisa de entender o que Paulo está dizendo aqui, que para as pessoas do mundo, eles ainda vão continuar alimentando a falsa esperança nestas coisas daqui de baixo. E quando eles estiverem certos de que agora vai dar certo, que a paz e segurança lhes sobrevirá uma repentina destruição. É como aquela mulher que pensou que o neném vai nascer daqui uma semana e é essa noite. Ele não vai esperar mais não. Estoura a bolsa, aquela dor, uma cólica terrível, tem que ser ali, aos berros, aos gritos. Não tem como chegar às vezes até no hospital, sair no meio do caminho. Não tem um monte de casos assim? Bombeiros, policiais, pessoas que estão passando na rua já fizeram um parto assim, porque não deu para chegar lá. É esse tipo de situação que o apóstolo está comparando. Ele está dizendo que quando disserem que tudo começar a ficar bom novamente, agora vai dar certo, pode se preparar. Aí será atacada a paulada final. Aí o negócio vai ficar feio. E olha, parece que as coisas estão começando a se levantar, mas já nós não sabemos, né? Não sabemos o que há de vir por aí.
mas que nós estejamos atentos e inteirados de que o Senhor Jesus vai voltar. E eu acredito que ele voltará na nossa geração. Tanto que ele diz aqui, mas vós, irmãos, no versículo 4, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Quer dizer, o ladrão pega quem está completamente despreparado. Mas, se você saber que na região aqui tem um ladrão, você vai ficar esperto. Então, está falando de se precaver. Está falando de que o cristão, ele é uma pessoa que tem essa sensibilidade. Ele olha para as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo e ele está inteirado. Peraí, isso tem um sinal profético por detrás daí, tem uma ligação com as profecias do final dos tempos, tem alguma coisa a ver com a volta de Jesus. Eu preciso estar pronto. Ele, quando vier, eu quero que ele me ache com fé, crendo, adorando, servindo, temendo, agradando o mesmo de todo o meu coração. Porque no mundo que é diferente, como Paulo está dizendo. No mundo é pego tudo de surpresa. Aí não dá tempo, você sabe? O ladrão chegou, entrou, acabou. Aí já era. Rendeu, acabou. Agora nós não. Nós estaremos preparados. Cachorro latiu, opa, tem uma coisa errada. Fez um barulhinho, nós já estamos preparados. E esse barulho são os sinais que estão acontecendo ao nosso redor. Tem muita gente que não está nem vendo nada, gente. Cristãos. Você vai falar do final dos tempos? Não tem nada a ver isso daí do final dos tempos. Tem até pregador dizendo que Jesus não vai voltar mais. Tem um pregador aqui, um dos pregadores mais famosos do Brasil, dizendo que Jesus não vai voltar mais. É utopia. Como é que pode não ser? Pregar que Jesus não vai voltar mais. Será que ele nos enganou? É óbvio que não. Então Paulo disse assim, vocês, diferentemente do mundo, não vão ser apanhados de surpresa, não é verdade? Porquanto vós todos, versículo 5, sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Ele está falando aqui, é lógico, ele não está falando literalmente da noite e do dia, porque às vezes uma pessoa trabalha no guarda noturno, trabalha numa empresa num turno que é de noite, a gente sabe que nos hospitais funcionam 24 horas por dia, tem empresas que não param. Ele não está falando da pessoa que está acordada de noite. Tanto que ele faz uma associação aqui, depois, até com aqueles que se embriagam, quer dizer, aqueles que estão entregues às trevas, aos pecados deste mundo, à escuridão, àquilo que é anti-Deus, àquilo que é anticristo, àquilo que é contrário a Cristo. Estão entendendo? Ele diz assim, vocês não são desses que estão dormindo para as coisas mais importantes. É impossível que vocês, cristãos, Paulo está dizendo, que deveriam estar amando a vinda de Cristo, deveriam estar estudando sobre esse assunto, estão pensando em outras coisas. Eu não acredito, Paulo está dizendo. Muito pelo contrário, eu acredito que vocês estão se dedicando para entenderem sobre esses assuntos, não é? É isso que ele está dizendo. E aí ele continua fazendo esse trocadilhozinho aqui, dizendo assim, né, no versículo 6, assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Eu acho interessante que Paulo falava uma coisa meio, às vezes, alegórica, e ele ficava com medo das pessoas não entenderem. Não sei se você já notou isso nas cartas dele. Tanto essa carta aqui, ó, 1 Tessalonicenses 4, ele fala que Jesus vai voltar, que a trombeta vai soar, que os mortos vão ressuscitar, e ele diz assim, consolai-vos uns aos outros, não é? Aí depois ele ficou pensando, nossa, isso daí vai gerar... Vai ter gente que não vai nem dormir mais. Tem gente que não entende as coisas como deveria ser entendida. Aí ele manda a segunda carta dizendo assim, lá no capítulo 2, não é? De Tessalonicenses 2, ele diz assim, olha, acerca do tempo, das estações, e até mesmo se uma carta venha a ser apostólica mesmo, uma epístola vinda de nós. Não será assim como as pessoas estão dizendo, da noite para o dia já não. Antes virá a apostasia, vai se manifestar o filho do pecado. Você vê, ele explicando uma coisa. Aqui, ele estava falando assim, olha, não durmamos. Aí ele deve ter pensado, se eu não corrigir logo isso aqui, não durmamos, tem gente que não vai dormir mais. Vou colocar 2 palitinhos no olho e vai ficar ali, ó. Vai dormir igual sapo que dorme com o olho aberto? Não sei. O que é que dorme com o olho aberto? Nunca vi. Consegui. Peixe? Como é que consegue dormir com o olho aberto, né?
É uma inexplicável isso aí pra mim. Também minha prima. Você olha e deve estar assim, né? Mas não tá te vendo, eu acho, né? Esse que é também a prima dele. Também. Sua prima dorme com o olho aberto. Olha o dormir assim. Meu Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele já corrige aqui embaixo, ó, interessantemente, né? Cadê? Versículo 10. Que morreu por nós para que quer vigiamos, quer durmamos, vivamos em união com ele. Não, vocês podem dormir sim. Eu estou falando sobre as coisas espirituais. Nós não podemos dormir espiritualmente. Agora, fisicamente, vocês podem dormir sim. E devem dormir. Porque ele veio falando, né, que nós não somos daqueles que dormem. Ué, aí o pessoal deve ter, opa, então o apóstolo falou, Deus falou para nós e assinou embaixo, né? Não, calma aí, não está falando sobre especificamente o sono físico, o sono agora espiritual. É aquela exortação já desde o Antigo Testamento, desperta, ó tu que dormes, e eu te esclarecerei. Estava falando nesse sentido, de dormir para as coisas que são as coisas mais importantes. Isso é perder a vida. Isso é perder a vida. É a gente dormir para as coisas mais importantes. Ele vem e continua exortando aqui, dizendo assim, olha, versículo 6, né? Assim, pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ele fala de sobriedade e faz um paralelo aqui, olha. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então você vê que ele usa a palavra sobriedade como um antônimo daqueles que se embriagam, porque quem se embriaga, né, quem bebe álcool não está sóbrio. Tanto é provado cientificamente que você tomar um copo de algo que tem álcool, você não pode dirigir. Se não pode dirigir é porque não faz bem. É porque não está certo. É porque altera a sua razão. Se altera a sua razão, você pode ser roubado. Você sabia essa questão? Se uma coisa tira que seja 1 milímetro você da razão, isso é perigoso para o seu espírito, pessoal. Não é verdade? Nós precisamos ter muito cuidado. Tem pessoas que procuram embasar-se em doutrinas, em muitas vezes cultura, no que diz respeito à bebida alcoólica. Eu não vou me aprofundar nesse assunto. Tá? Como uma pessoa me disse uma vez assim, mas Alexandre, Jesus no dia da ceia tomou vinho. Disse que era vinho. Aí eu falei para ele, então pega uma Bíblia e me mostra. Eu tenho pelo menos umas 15 versões aí. Me mostra aonde diz que Jesus bebeu vinho no dia da ceia. Isso seria impossível. Só por uma simples razão. Porque a ceia que Jesus estava participando era o dia da Páscoa. E a Páscoa era o dia em que Deus abominava o fermento. Os mandamentos do Senhor no Antigo Testamento eram que na Páscoa, tudo que era fermentado devia ser tirado dentro da casa da pessoa. O pão não podia ter fermento, nem bebidas, nem nada. É por isso que no dia da ceia, Jesus diz assim, o fruto da vide. O que é o fruto da vide? O suco da uva pura. Ele não podia ter fermentação. Se tivesse fermentação, eles estavam em pecado. Eles estavam contrariando os mandamentos do próprio Pai. E Jesus jamais. Ele veio para cumprir, não para destruir a lei. E interessante que ele disse que naquele dia, não é? Ele vai beber de novo com aqueles que ainda faltam ser agregados ao seu rebanho. Ele não diz isso? Então nós não vamos beber vinho fermentado no céu também. Porque o fermento, ele passou a ter aquela característica simbólica do pecado. Por isso que o pão não podia ter fermento, por isso que tudo que era fermento tinha que ser retirado. Essa expressão do fermento se tornou muito comum na boca até de Jesus. Cuidado com o fermento dos fariseus. Aí os apóstolos, será que ele está falando de pão? É porque tem um pão na sacola? Pelo amor, os caras demoravam para entender as coisas, né? Aí ele disse, não estou falando dos ensinamentos. Fermento, quer dizer, ensinamento, as heresias que eles ensinam.
Então, nada pode ser fermentado na Páscoa. Então, veja, um detalhe pode mudar totalmente a interpretação de um texto. Então, quando Paulo diz assim, sejam sóbrios, ele estava falando, nada que tire essa sobriedade pode estar associado à fé de vocês. E eu digo para vocês, qual foi o antônimo que ele colocou de sobriedade? Aquilo que tira o homem da razão? Aqueles que bebem ele. Isso daqui é só um detalhe, gente. Lógico que Paulo falou sobre essa questão, mas nós temos que pegar tudo na vida que possa ser tão inebriante quanto o álcool, né? Que nos afaste do Senhor, que seja um risco para a nossa fé e tirar da nossa mesa, da nossa vida, do nosso coração. Tudo. Porque é uma questão de vida ou morte. Não tem meio termo para Deus. É tudo ou nada. Ou se entrega completamente ao Senhor ou não. É uma questão de aquele que pôs a mão no arado não pode mais olhar para trás. Jesus disse, é sim, sim ou não, não. Não tem final de eu juro, quem sabe, não. Ou é sim ou é não. Então, a mensagem deste texto aqui é uma mensagem que mostra o preparo espiritual que aqueles irmãos tinham. Interessante que Jesus não voltou na época deles. E eles morreram todos crendo. Maravilhoso isso. Porque se Deus frustrar essa geração para voltar na próxima, nós também não veremos. Talvez nossos filhos verão, mas nós não. Ou os netos verão. Mas não importa. Seja na vida ou na morte, Paulo disse, nós devemos glorificar ao Senhor. Só manda ele ficar quietinho lá, o rapazinho é chatinho. Eles estão vendo um carro e estão pensando que o pessoal está voltando. Pior que os dois agora estão aí, né? Cada um esperando seus donos retornar. Então, essas questões daquilo que realmente está em nossos corações, eles são fundamentais. Por quê? Seja Jesus voltando para nós agora, ou nós nos encontrando com Ele por meio da morte, nós precisamos estar preparados. É isso que mais importa. É lógico que será muito mais glorioso do que morrer e ver Jesus sem morrer. Já pensou? Você ser transformado e ser levado ao céu, elevado até as nuvens e ali se encontrar com Ele é uma experiência maravilhosa. Mas, independente disso, o que manda é o preparo. Tanto é naquele texto que nós estávamos falando de Hebreus 11, eu vou concluir aqui a mensagem, ali a gente vê que esses homens e mulheres valorosos da fé que são citados ali, morreram sem ver o cumprimento das promessas. Não é isso que está lá? Quer ver? Vai um pouquinho para frente aí em Hebreus 11, para nós concluirmos até a mensagem. E isso nos serve como uma mensagem. Versículo 39 e 40. Hebreus 11, 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Em outras palavras, eles morreram com uma fé infantil, crendo piamente no que eles leram. Só que eles não tiveram a experiência que nós temos, porque eles não tinham um povo anterior para se espelharem como nós. E mesmo assim morreram com uma fé inabalável. E não viram as coisas se concretizar. E nem por isso se frustraram. Porque afinal de contas não tem como se frustrar.
Porque a fidelidade de Deus é de geração em geração. Só que essa fidelidade ela vamos dizer assim, plenamente concluída no porvir, na eternidade. Quando nos encontramos com o Senhor, espiritualmente falando, de uma vez por todas. Então, mesmo que eu não veja Ele aqui, amém. Glórias a Deus por isso. No entanto, nós, o texto diz assim, temos a experiência deles, que não tinham a experiência de outros para se espelharem e foram fiéis. Nós temos a experiência deles para sermos até mais fiéis do que eles. E como será que o Senhor nos encontrará? Como os discípulos do primeiro século, que amavam a vinda do Senhor ardentemente, que essa era a conversa que eles tinham quando estavam juntos, que isso fazia parte das orações cotidianas, venha o teu reino, Maranata, vem Senhor Jesus, ou as coisas que ainda ocupam nosso coração é a esperança de que amanhã vai ser um dia melhor aqui neste mundo e será resolvido o problema das pandemias e nossa carteira vai ter um pouco mais de dinheiro. Essa não pode ser a realidade nossa. A nossa realidade tem que ser a realidade deles no primeiro século. A realidade daqueles que estavam inteirados, minuciosamente, sobre a vinda de Jesus. Porque isso era o que mais os importava. E não pode ser diferente de nós. Porque tudo que foi escrito sobre eles, o testemunho deles, foi escrito para nós, a nosso respeito, para que nós, diferente deles, fôssemos aperfeiçoados. Então, que o Senhor encontre em cada um de nós uma maturidade. Que Ele veja em cada um de nós pessoas que realmente estão preparadas, que não serão pegas de surpresa quando tudo acontecer, porque eles estão olhando, estão vendo, ouvindo os barulhos, prestando atenção nos sinais, e já então seus corações já estão começando com aquele anseio de que vão se encontrar então com o Senhor Jesus. Amém? Fique isso no nosso coração. Essa é a reflexão dessa noite para a nossa fé. Quem puder orar, fizer a oração agora de encerramento, fique à vontade. Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada pelas tuas promessas eternas, Pai. Sim. Que nós possamos verdadeiramente, ó Deus, estar confiantes, ó Deus, em tudo, Senhor, que tu tens dito. Nós possamos estar firmes, ó Pai, até o fim. Porque nós almejamos, ó Pai, almejamos, ó Deus, essas promessas maravilhosas que o Senhor tem para nós, ó Pai, na eternidade, ó Pai querido. Que o Senhor possa estar, ó Deus, nos abençoando ainda mais, ó Deus, sempre, ó Pai, nos alertando, trazendo a Tua palavra, Pai, que tem sido maravilhosa, que tem sido, ó Pai, a fortaleza para nossas vidas, meu Pai. Obrigada, Jesus. Assim nós acreditamos, ó Deus, que permanecemos firmes até o fim, ó Deus. Experimentaremos, ó Deus, desse tão grande amor, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, tem por nós. De ter, ó Pai, nos chamado, ó Pai, e preparado tantas coisas maravilhosas para nós. Aleluia. Obrigada, Senhor Jesus, que possa derramar as tuas bênçãos, meu Pai, na vida de cada um que aqui está, ó Pai, de cada um, ó Deus, que estão assistindo, ó Pai, que ainda vão assistir ainda esse culto, ó Deus, que essas palavras venham trazer verdadeiramente, meu Pai, esperança, venha trazer verdadeiramente consolo, ó Pai, aos corações, ó Deus, que ainda, meu Pai, não te conhecem. No nome santo de Jesus Cristo, nós te louvamos e te adoramos mais uma vez por essa comunhão, ó Deus, por essa reunião aqui, Senhor. Te louvamos, te agradecemos no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que na paz, amados. Tchauzinho para vocês aí que vão nos acompanhar. Em nome de Jesus e até a nossa próxima reunião, se Deus assim permitir. Amém. Glória a Deus.